A África é o terceiro continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, e é o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 1 bilhão de pessoas. Conta com 54 países independentes e mais de 2.000 dialetos catalogados. O continente é o único que se estende pelo hemisfério sul e hemisfério norte, atravessado pela linha do Equador e o meridiano de Greenwich, ocupando uma única placa tectônica. O relevo da África é em sua maioria formado por planaltos. O continente tem uma altitude média de 750 metros. As formas do relevo que ocupam toda a região centro-oeste são planaltos que se erodiam com intensidade. As rochas mais antigas constituem o relevo. São contornadas pelo planalto as depressões cujos rios atravessam, nas quais também são encontrados lagos e bacias hidrográficas de maior extensão, como por exemplo, os rios Nilo, Congo, Chad, Níger, Zambeze, Limpopo, Cubango e Orange. No leste da África é encontrado nos seus aspectos físicos que mais se destacam, uma falha geológica que se estende do norte ao sul, o Grande Vale de Rifite, que são uma cadeia de montanhas que já foram vulcões e depressões de maior extensão. Na África existem 4 tipos climáticos e, consequentemente, as vegetações predominantes. O clima equatorial é de calor e umidade o ano inteiro. Fica na região centro-ocidental do continente e a vegetação que o domina é a floresta equatorial. Já o tropical é quente e com carência de chuvas nos invernos. Predomina entre o centro e o sul, com a inclusão da ilha de Madagascar. Constata-se o aparecimento de savanas. A parte compreendida pelo clima desértico é uma grande área extensa na África, que compõe os desertos do Saara e do Kalahari. O clima mediterrâneo está em pequenos trechos da extremidade setentrional e da meridional do continente, com vegetação arbustiva e de gramíneas. Como africanos têm consciência ecológica de preservação de parte significativa de sua vegetação, na África são conservadas ainda numerosas espécies da sua fauna. Na floresta equatorial, abrigam-se de maneira principal aves e macacos. Nas savanas e estepes estão reunidos antílopes, zebras, girafas, leões, leopardos, elefantes, avestruzes e, geralmente, animais maiores. A África é o continente mais pobre do mundo. Isso é explicado pelo fato de as explorações das riquezas minerais estar a cargo de companhias europeias e norte-americanas. A África detém grandes reservas minerais, destacando-se o ouro e os diamantes da África do Sul, do Zaire e de Gana, que respondem pela maior parte da produção mundial. É igualmente rica em fontes energéticas como petróleo e gás natural, explorados principalmente na Nigéria, no Gabão, na Líbia, na Argélia e no Egito. A Etiópia é um país do chifre africano, sendo um dos mais antigos do mundo. É a segunda nação mais populosa da África e a 10ª maior em área. Faz fronteira com o Sudão, com o Djibouti e a Eritreia, com a Somália ao leste e o Quênia ao sul. Sua capital é a cidade de Addis Abeba. Quando o continente africano foi dividido entre as potências europeias na Conferência de Berlim, a Etiópia foi um dos únicos países que mantiveram sua independência. A nação foi uma das 3 membros africanos na Liga das Nações e, após isso, tornou-se membro da ONU. Quando as outras nações africanas receberam sua independência após a Segunda Guerra Mundial, muitas delas adotaram cores da bandeira da Etiópia, e Addis Abeba tornou-se a sede de várias organizações internacionais focadas na África. No período após a queda da monarquia, a Etiópia transformou-se em um dos países mais pobres do mundo, com muitos mortos pela fome na década de 80. Porém, o país aos poucos se recupera e hoje a economia etíope é uma das que mais crescem na África. O país também tem laços históricos com as 3 maiores religiões abraâmicas do mundo, sendo um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião do Estado, no século IV. O fato do cristianismo ser predominante no país se deve ao fato do Império de Axum ter se estabelecido no local. Os Axumitas criam ser descendentes de Salomão e da rainha de Sabá. História disseminada no judaísmo, islamismo e cristianismo. Porém, ainda existem povos tradicionais que seguem costumes considerados incomuns, como os Surmas, no sul da Etiópia. Ficaram conhecidos pelas suas formas de decoração e pinturas corporais e o uso de elementos naturais para seu embelezamento. Além disso, no Vale de Omo há a etnia de Hammer, com mulheres adornadas com cabelos grossos de cor ocre, peles e braceletes. Conservam costumes, crenças e idiomas ancestrais, com destaque para rituais únicos, como o Kulbula, que contém os saltos do boi e a entrega de boco, e a dança de Eva Gandhi a seguir. A comida tradicional da Etiópia geralmente não contém carne de porco ou frutos do mar.
já que a maioria dos etíopes ao longo da história aderiu às crenças do Islã, da Igreja Ortodoxa Etíope ou, em menor medida, o judaísmo, que todos proíbem o consumo da carne de porco. Já refeições vegetarianas, como lentilhas, ervilhas de chão, grãos, frutas, variedade de ensopado de legumes, acompanhadas com injera ou pão, são comidas somente durante os dias de jejum. E a bebida mais comum dos etíopes é a buna, ou seja, café. Na Etiópia, há um modo único e tradicional, conhecido como a cerimônia do café. Primeiro, ele é torrado, então moído e colocado na jebena, cafeteira, com água fervente. Quando estiver pronto, é então servido para a pessoa em pequenos copos até 3 vezes por cerimônia. A música tradicional etíope é muito vasta e influenciou estilos muito conhecidos, como o reggae. Os instrumentos mais característicos e amplamente utilizados são o massinko, o krar, o washint, o begena e o quebero. O krar é uma lira tradicional com 5 cordas ou 6 em forma de tigela, proveniente da Eritreia e Etiópia. É semelhante à cora africana. O massinko é um instrumento de cordas única e é uma espécie de violino feito das caudas de cavalo e um pedaço de pele. É um dos mais populares instrumentos musicais usados em toda a Etiópia. Conclui-se que a África é um continente muito vasto e rico, natural e culturalmente. Foi falado sobre aspectos gerais e apenas uma parte da Etiópia, o sul. Ou seja, há muito mais vastidão para ser explorada nesse país e nos outros 53.